Olá, continuamos nosso estudo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e nós estamos na resposta de Jesus. Jesus respondendo aos fariseus com relação às acusações que fizeram contra ele. Lembra as acusações de Jesus? Jesus liberta um possesso mudo e surdo e os fariseus falam que ele estava possesso e agia no poder de Beelzebu. Então Jesus vai mostrar que um reino dividido não prevalece, e aqui em Mateus capítulo 12, verso 29, e Marcos capítulo 3, verso 27, vai falar a mesma mensagem de Lucas, mas eu quero ficar com Lucas, porque Lucas é bem interessante a maneira como ele coloca a resposta de Jesus. Lucas capítulo 11, verso 21. Abra aí sua Bíblia então, em Lucas 11, 21, para vermos a resposta de Jesus. Enquanto você procura o texto de Lucas, eu quero ler para vocês o texto de Mateus e de Marcos, os textos paralelos para você ver a ideia. Mateus e Marcos é mais ou menos o mesmo. Lucas muda um pouco o sentido da frase, então fica um pouco mais fácil para analisar. Mateus 12, 29 fala: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Marcos 3, 27 fala: pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre, então lhe saqueará a casa. Já achou Lucas 11, 21, que é o texto que eu vou fundamentar a minha pregação hoje, o texto de Mateus e Marcos, eu vou usar um pouquinho, como sempre, mas Lucas 11, 21 será o eixo da mensagem. Jesus fala assim: quando um homem forte e armado guarda sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas, chegando outro mais forte do que ele e vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. O texto é mais completo, não é? Muito mais maravilhoso para nós. Então, vamos trabalhar esse texto aí. O que Jesus queria dizer com o homem forte? Quem é o homem forte? Aquele que está dentro da casa. Se coloque no contexto da pessoa que está possessa pelo demônio, porque esse é o contexto de Jesus. Então, a casa é o homem. O homem forte que está totalmente armado, que o texto de Lucas vai querer dizer, está fortemente armado, coberto com toda uma armadura, é Satanás. São os demônios que estão dentro dessa casa. São eles os que entraram na casa, tomaram posse da casa e estão guardando a casa para evitar que alguém possa impedi-los ou tirá-los dali. Mas Jesus, nesse sentido, vai colocar justamente que as pessoas estão presas à vontade do diabo. E isso é um pensamento também que Paulo vai trabalhar para Timóteo, no capítulo 2, verso 24 ao 26, quando fala que o servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário deve ser amável para com todos, apto para ensinar, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. E 1 de João, capítulo 5, verso 19, fala que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui há uma chave, não, sobre o assunto da batalha espiritual, porque vivemos numa situação de guerra constante contra Satanás. Veja como Jesus vai colocar enfaticamente que a opressão que esse homem tinha era uma opressão satânica. Satanás oprimindo a pessoa através dos seus demônios. Mas, para ele ser livre, precisava de alguém maior. Lembre que os fariseus falaram que Satanás estava expulsando Satanás, porque Jesus estava agindo no poder de Beelzebu, que estava expulsando os demônios por Beelzebu. Jesus tira esse argumento quando fala que Satanás não está dividido. Aqui coloca outro argumento. Satanás não pode ser expulso pela sua mesma espécie de demônios. Somente alguém maior pode expulsá-los. E esse maior é Jesus. E isso que Jesus vai falar. Chegando outro mais forte do que ele, vencendo, tira-lhe todas as armas em quem confiava e reparte os bens que tomou. Esse texto é maravilhoso. Mas eu quero colocar um texto que coloca isto num patamar muito melhor. Um texto que eu já usei várias vezes, com certeza você que já vem acompanhando as minhas mensagens na igreja conhece Colossenses capítulo 2, versos 13
até o 15. Colossenses 2, 13 ao 15. Por quê? Porque veja como Jesus coloca isso como uma batalha. Quem está na casa, o mais forte vem, então vence, mas não somente vence, tira todas as armas. E nesse momento, como acontecia com os vencedores, ele vai repartir os despojos, os bens daquele que tomou. Achou Colossenses, capítulo 2? Então vamos. Paulo escreve assim: E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Quando Jesus fala, aliás, quando Paulo fala neste texto, pense na cruz como um momento em que Satanás perdeu. Eu sei que há uma música que fala que o dia que Jesus morreu houve festa, mas na verdade, se olharmos a Bíblia, não houve festa no inferno quando Jesus morreu. Na verdade, o inferno tremeu e Satanás foi exposto junto com os seus demônios ao escárnio na cruz. A cruz foi a vitória. Satanás justamente queria evitar que Cristo entrasse na cruz. Por isso as pessoas clamaram no momento da cruz: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Era o desejo de Satanás que Jesus descesse da cruz, não que permanecesse. Por quê? Porque Satanás sabia que na cruz estava a sua derrota. E essa palavra que Jesus é o mais forte é a mesma palavra que João vai usar em 1 de João, capítulo 2, quando fala assim no verso 14: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Isso é maravilhoso porque a vitória de Jesus sobre Satanás é a nossa vitória. Isso que é maravilhoso. Nós, sem lutar, vencemos por causa de Cristo. Assim como aquele homem possesso por Satanás, Jesus veio e expulsou Satanás da vida dele. Assim nós, que estávamos mortos nos nossos pecados, quando Jesus veio, não somente cancelou nossa dívida perante Deus, não somente a questão do perdão, que foi o caso que eu falei usando este texto com Jesus, Simão e a mulher pecadora. Não é somente uma questão de dívida, foi o primeiro que Jesus fez, mas também Jesus expôs publicamente Satanás, tirou-lhe das suas roupas, tirou-lhe das suas armaduras, tirou suas armas, expôs ele publicamente. E publicamente aqui nós estamos falando de que deixou ele nu, completamente sem roupa, sem nada, em completa vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Efésios, capítulo 4, verso 7 em diante, fala assim: a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Ali, Paulo não está falando que Jesus desceu no inferno. Esqueça disso, a Bíblia nunca vai falar sobre isso. O que Paulo está mostrando aqui é a morte de Jesus, a sua morte e sepultura. Desceu às partes mais baixas da terra é o sentido de Paulo para se referir à morte e sepultamento de Cristo. E aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E os dons, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando Cristo vence Satanás, sabe o que ele fez? Ele repartiu os seus dons, não os dons de Satanás, esqueça, os dons de Cristo a todos nós, para desfrutarmos dessa vitória e crescer juntamente
na graça do Senhor. Veja então a maravilha. Jesus está falando para os fariseus que era impossível igualar o mestre a Satanás, visto que ele é infinitamente superior. Porque na sua morte, Jesus vence a Satanás, vence o pecado e na ressurreição ele vence a morte. Então na cruz se torna importantíssima. Mas entenda uma coisa, Cristo sendo superior a Satanás, não há inferno que consiga frear o Filho de Deus. Não há inferno, não há demônio, não há nada que possa se colocar acima do Filho de Deus. E não há como igualar Jesus a Satanás. O que Jesus está mostrando aos fariseus? Que Jesus é infinitamente maior. E ele vence Satanás pela força do seu poder. É o dedo de Deus. E nessa vitória, e isso aí fala para nós estamos inclusos. Você e eu fazemos parte da vitória de Cristo na cruz sobre os demônios, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Nós temos também essa vitória. A blasfêmia dos fariseus radica em igualar Cristo e sua pessoa e poder a Satanás. Igualar o poder do Espírito a Satanás. Rebaixar Cristo ao nível de um ser criado. Igualar Satanás a Jesus. Igualar Jesus a Satanás e colocar Jesus como um ser criado, assim como Satanás. E é claro que torna insignificante o poder de Deus. Por isso, o que Cristo está mostrando nesta parábola é a sua supremacia. A supremacia de Cristo mostrando que ele é superior a Satanás. É a primeira ênfase. O homem forte é aquele que domina, mas vem o maior e vence. É o todo-poderoso Deus. Para os fariseus, a parábola de Cristo era uma clara denúncia sobre o erro das suas afirmações. Para o público, era uma demonstração que ele era o Messias. Para os discípulos e para nós, é a reafirmação do que sabemos. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias de Deus. Mas não somente a supremacia de Cristo se vê sobre Satanás, se vê sobre toda a criação, inclusive sobre nós, seres humanos. Esta afirmação, é claro, vai nos lembrar do livro de Hebreus como um todo. Não tem como citar Hebreus, teríamos que ler o livro de Hebreus agora como um todo e não dá, não temos tanto tempo. Mas Hebreus vai falar que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior à lei, superior ao sacerdócio de Arão, superior a qualquer sacrifício, superior a qualquer outra pessoa do Antigo Testamento. E se juntarmos Efésios e Colossenses, onde ele vai afirmar que Paulo afirma que Jesus é sobre todas as coisas nele subsistem, e ele é a causa da criação, e Filipenses então afirma que o nome de Jesus está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Nós temos que dizer que ele é o Deus Altíssimo, o Supremo Senhor. Nós devemos nos prostrar como Tomé quando viu Jesus e falou: meu Deus, meu Senhor. Por isso, essa é a conclusão que nós podemos chegar. Ele é o Senhor, o Rei da Glória. Os fariseus vêm compreendendo que suas afirmações com relação ao Filho de Deus caíram por terra diante de Jesus. Por quê? Porque a libertação do mudo e surdo foi um fato real, incontestável, você não tem como brigar com isso. Eles não tinham como negar o assunto e falar assim: não, espera aí, isso não aconteceu. Não tem como, isso era real, todo mundo viu isso, e eles também. Por isso eles tentam confundir as pessoas e fazendo isso menosprezam e zombam justamente do poder de Cristo e da sua pessoa. Jesus les mostra que o poder das trevas não está dividido, Satanás não é um reino dividido. Jesus então expulsa os demônios pelo poder de Deus, pela manifestação do poder do Espírito de Deus. Os discípulos também então vão expulsar demônios, por isso que Jesus fala, e os filhos, por quem vão expulsá-los? Aí então é a argumentação de que o poder de Deus é ilimitado. Satanás não tem esse poder, mas Jesus tem. Então nessa manifestação do poder de Cristo, é justamente o sinal pedido por eles. Aliás, Jesus é o homem forte, despoja Satanás e dá essa vitória a todos nós. Ele é superior, ele é o nosso libertador. Vejam como até agora Jesus não falou diretamente da blasfêmia, mas
vai criando as condições para quando ele fale da blasfêmia, todo mundo possa entender. Ele reafirma sua pessoa, ele reafirma seu poder, e ele vai continuar isso no próximo verso, que é a próxima mensagem. Nós devemos ter uma atitude com relação a Jesus. Ou nos prostramos dizendo que ele é o Senhor, ou continuamos nossa vida de pecado do jeito que ela está. Mas nós temos que tomar uma decisão, essa decisão é sua, essa decisão é minha. O que nós fazemos com Jesus? Sabemos que ele venceu. E aqui eu quero aplicar para todo aquele que é filho de Deus. Jesus venceu Satanás, venceu a morte, venceu o pecado. Nós não temos que temer. Nós não temos por que nos amedrontar. É tempo, e aí sim nós podemos dizer que podemos tomar posse disso. Paulo fala para Timóteo de tomar posse da vida eterna. Nós devemos tomar posse da vida eterna. Uma vida eterna que nos foi concedida pela fé, pela graça em Cristo. Uma vida eterna que é plena. Uma vida eterna que vence o pecado, vence Satanás, vence tudo. Por isso que Paulo fala que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Viva essa plenitude. Viva essa vitória. A vitória de Cristo sobre nós. Não é hora de temer. É hora de agir, impulsados pelo poder do Espírito de Deus. Agora, se você sabe que está sob opressão, Jesus falou que se o Filho do Homem vos libertar, você será verdadeiramente livre. Cristo é quem pode libertar sua vida. Se buscarmos o Senhor com sinceridade, nós com certeza o acharemos. É o momento de buscar a Deus. É o momento de entregar nossa vida a Jesus. Vamos orar nesta hora, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus pelo fato de Ele ser aquilo que Ele é, supremo, soberano Senhor. E vamos confiar no Senhor. Coloquemos toda a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Sim, 1 de Pedro 5,8 fala que Satanás está como um leão buscando a quem devorar. Sim, é verdade, mas no verso seguinte fala que nós o resistimos firme na fé. Firmeza da fé. É a garantia da nossa vitória. Isso que também João fala, o que vence o mundo é a nossa fé. Afirme sua fé no Senhor. Pai, muito obrigado neste momento. Eu oro, Deus, para que nossos corações estejam afirmados no Senhor. Nos concede a graça, ó Cristo, para ver na vitória do Senhor a nossa vitória. E que ao mesmo tempo nós também possamos reafirmar nossa confiança no Senhor. E ao mesmo tempo, Deus, como último aspecto, eu oro para que tenhamos a ousadia de compartilhar de Cristo sempre a cada pessoa e a cada criatura. Muito obrigado, Deus. Bendizemos o Teu nome. Louvamos o Senhor pela grandeza do Teu poder. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Então, a próxima mensagem, Jesus vai reafirmar mais uma vez a sua pessoa. É a última afirmação que ele faz neste trecho. É o último aspecto da sua introdução para entrar na blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, eu quero que você esteja comigo na próxima mensagem também, para continuarmos neste estudo sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até mais.